O andar onde ninguém existia. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda estudava na universidade. Até hoje, sempre me lembro daquele dia, sinto o mesmo frio na barriga. Era por volta das 3:30 da tarde. Eu peguei o elevador normalmente para ir às minhas aulas. Nada parecia diferente. Quando a porta se abriu, saí no corredor e comecei a caminhar. No início não estranhei o silêncio. Achei que as aulas já tivessem começado e que por isso os corredores estivessem vazios. Continuei andando pelos andares 7, 6 e 5, procurando a sala onde eu precisava estar. Foi só depois de alguns minutos que algo começou a me incomodar. Eu não tinha visto absolutamente ninguém. Nenhum aluno, nenhum professor, nenhum funcionário. O lugar inteiro estava completamente vazio. Resolvi procurar melhor, mas quanto mais eu andava, mais estranho tudo ficava. Foi então que percebi outro detalhe. Todas as portas das salas estavam abertas. Na minha universidade, isso simplesmente não acontecia. A regra era muito clara. Quando não havia aula, as salas permaneciam fechadas. Mas naquele lugar, todas estavam escancaradas. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir apenas os meus próprios passos ecoando pelo corredor. Naquele momento, um medo enorme tomou conta de mim. A única coisa que fazia sentido era voltar pelo mesmo caminho. Na minha cabeça, se eu tinha chegado ali de elevador, era por ele que eu precisava sair. Comecei a caminhar de volta, tentando manter a calma. Quando já estava perto dos elevadores, as portas se abriram. Vários estudantes saíram de dentro ao mesmo tempo e, num piscar de olhos, tudo voltou ao normal. Os corredores voltaram a ter movimento. As vozes dos alunos preencheram o ambiente. As portas das salas, que segundos antes estavam todas abertas, agora estavam fechadas. Era como se nada daquilo tivesse acontecido. Mesmo assim, decidi ir embora. Desci pelas escadas e, conforme ia descendo, vi uma quantidade enorme de pessoas circulando pelo prédio. Era tanta gente que simplesmente não fazia sentido. Era impossível que todas tivessem aparecido de repente ou subido tão rápido sem que eu percebesse. Naquele instante, tive a sensação mais perturbadora da minha vida. Por alguns minutos, eu tinha certeza de que estava em um lugar onde eu não deveria estar. Muita gente diz que foi distração, imaginação ou algum tipo de confusão, mas eu sei exatamente o que vivi. Eu não tinha usado nenhum tipo de droga, não havia bebido e estava completamente lúcida. Eu só estava indo para a aula quando, por alguns minutos, parecia ter entrado em uma versão vazia da minha própria universidade. Eu posso dizer uma coisa com toda certeza. É a pior sensação do mundo perceber que você está em um lugar ao qual não pertence. O corredor que nunca existiu. Não sei se isso pode ser considerado uma falha, mas foi uma das experiências mais estranhas da minha vida. Na época eu trabalhava em um escritório. Era um dia completamente comum. Eu estava sentada na minha mesa, digitando no computador, concentrada no trabalho, quando resolvi levantar os olhos por um instante. Foi aí que tudo mudou. Na minha frente deveria existir apenas uma parede de concreto, mas ela simplesmente não estava mais lá. No lugar da parede, havia um corredor que levava para outra parte do prédio. Parecia totalmente real. Eu conseguia enxergar o outro ambiente com nitidez. Havia várias pessoas sentadas em computadores, exatamente como no escritório onde eu estava. Era como se existisse uma segunda sala de trabalho.
idêntica à nossa, escondida atrás daquela parede. Fiquei olhando sem entender o que estava acontecendo. As pessoas pareciam agir normalmente, sem perceberem que eu as observava. Então comecei a ouvir a conversa delas. Falavam sobre embarcações que estavam seguindo para determinados destinos. Hoje já não lembro exatamente quais eram os lugares mencionados, mas lembro perfeitamente de uma coisa: eram rotas impossíveis para a região onde eu realmente trabalhava. Aquilo não fazia o menor sentido. Era como se eu estivesse vendo um escritório que pertencia a outro lugar, ou talvez a outra realidade. Meu coração começou a acelerar. Sem saber o que fazer, abaixei a cabeça e olhei para o teclado. Observei minhas mãos por alguns segundos, tentando entender se eu estava passando mal ou se meus olhos estavam me enganando. Respirei fundo, então levantei a cabeça novamente. E o corredor tinha desaparecido. A parede de concreto estava exatamente onde sempre esteve. Não havia passagem, não havia pessoas, não havia computadores, nem qualquer sinal de que poucos segundos antes eu estivesse olhando para outro ambiente. Continuei trabalhando, mas nunca consegui esquecer aquela cena. Até hoje não sei explicar o que aconteceu. Só sei que por alguns instantes uma parede deixou de existir e eu tive a estranha sensação de ter olhado para um lugar onde jamais deveria ter conseguido ver. Fechei os olhos e a noite acabou. Sou imigrante e há alguns anos estava viajando de mochila pela Colômbia. Durante essa viagem, vivi uma experiência que nunca consegui explicar. Naquela noite, eu precisava seguir por uma estrada onde já não passava nenhum carro. O lugar era completamente escuro e eu nem sabia exatamente onde estava. Caminhei por horas. O silêncio era tão intenso que dava a impressão de que eu era a única pessoa viva naquela região. Depois de muito tempo andando, avistei um poste de luz bem fraco, a uns 5 metros da estrada. Ao lado dele havia um caminho de terra que desaparecia no meio do mato. Olhei ao redor, era a única luz que eu conseguia enxergar em quilômetros de distância. Pelo horário, imaginei que já fossem mais de 3 da manhã. Resolvi ficar ali até amanhecer. Sentei aos pés do poste, fiz o sinal da cruz e rezei um Pai Nosso. Não costumo sentir medo com facilidade, mas aquele silêncio tinha alguma coisa estranha. Era como se o mundo inteiro tivesse parado. Fiquei sentado por cerca de 5 minutos. O cansaço era enorme, então resolvi fechar os olhos só por um instante para descansar. Encostei a cabeça, fechei os olhos e bocejei. Foi só isso. No exato momento em que terminei o bocejo e abri os olhos novamente, já era de dia. O sol iluminava completamente a estrada. Por alguns segundos fiquei imóvel, tentando entender o que tinha acontecido. Não havia sinal do amanhecer. Não vi o céu clareando. Não percebi o tempo passar. Foi como se a madrugada simplesmente tivesse desaparecido. Depois de alguns minutos, os primeiros carros começaram a passar pela estrada, como se aquele trecho nunca tivesse ficado completamente vazio durante a noite. Levantei, peguei minha mochila e continuei a viagem. Nunca encontrei uma explicação para aquilo. Talvez eu tenha dormido profundamente sem perceber. Ou talvez tenha acontecido algo que minha mente jamais conseguiu compreender. Só sei que naquela estrada deserta, eu fechei os olhos por apenas um instante, e quando os abri, a noite inteira havia desaparecido. O sexto andar que não existia. Há alguns anos eu trabalhava fazendo entregas para a Amazon Flex nos Estados Unidos.
Já tinha entrado em centenas de prédios diferentes e nunca tinha passado por nada fora do comum. Até aquele dia. Recebi uma entrega para um prédio antigo próximo à praia. Era um lugar bem silencioso e com a aparência de já ter muitos anos de construção. A encomenda era para um apartamento no segundo andar. Entrei no elevador, apertei o número 2 e esperei as portas se fecharem. Logo senti o elevador começar a subir, mas havia algo estranho. A viagem parecia estar demorando muito mais do que o normal para chegar apenas ao segundo andar. Continuei esperando até que o elevador finalmente parou. As portas se abriram. Saí ainda sem entender por que tinha levado tanto tempo, e ao olhar para o corredor, congelei. Na parede estava escrito em números grandes: sexto andar. Meu primeiro pensamento foi que eu devia ter apertado o botão errado. Voltei o olhar para o painel do elevador, mas ele mostrava claramente que eu estava no segundo andar. Olhei novamente para o corredor. O número continuava sendo 6. Olhei outra vez para o painel 2, corredor 6 e o painel 2. Fiquei alguns segundos parada, tentando entender qual dos dois estava mentindo. Sem coragem de explorar aquele andar, entrei novamente no elevador e apertei o número 2 mais uma vez. Dessa vez, senti o elevador descer por alguns instantes. Quando a porta abriu, finalmente eu estava no verdadeiro segundo andar. Entreguei a encomenda o mais rápido possível e fui embora. Mas a parte mais assustadora ainda estava por vir. Assim que saí do prédio, parei na calçada e resolvi olhar para ele com atenção. Contei os andares 1, 2, 3 vezes. O prédio tinha apenas 4 andares. Não existia um quinto, muito menos um sexto. Mesmo assim, eu tenho certeza absoluta de que caminhei por um corredor marcado como sexto andar. E até hoje não consigo responder uma única pergunta. Se aquele prédio só tinha 4 andares, para onde o elevador realmente me levou?